Assembleia de Deus, Ministério Filadélfia, dia 29 de março do ano de 2015. E por ver essa mensagem, coloque lá, PLD, Tarsis, não está no coração de Deus. Queridos, livro de Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas. Quem sabe o que significa Jonas? Fogo. Jonas significa fogo. Bomba. Jonas deveria ser o profeta mais cheio do Espírito Santo. Porque um dos símbolos do Espírito Santo é uma bomba. Não é isso? E a pomba, a gente sabe que é aquela única ave que não tem a vesícula biliar, que é aquela bolsa de veneno. Tem um monte de gente que parece Jonas. Parece um crente muito santificado, mas está cheio de veneno dentro do coração. Jonas não tinha nada a ver com o nome dele. Vocês vão ver por quê. Capítulo 1, versículos de 1 até o versículo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou fazer toda a leitura. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. A igreja repita: Tarsis. Mais uma vez, Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Repita: Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis. Repita: Tarsis. Para longe da presença do Senhor. Verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar. Ainda o capítulo 4 de Jonas, versículo 2, diz assim: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longâmino, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Podemos assentar e palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho uma maneira de fazer a obra de Deus. Sempre que eu friso uma palavra, a última mensagem que eu preguei foi a síndrome de Pazur, não é isso? Então eu frisei o nome Pazur, que quer dizer basicamente Salvador, não é isso? Agora eu estou frisando o nome Tarsis. Nós, quando lemos a história de Jonas, nós frisamos muito Nínive. Nínive, a cidade senhorial dos assírios. Nínive, que era considerada a capital do mundo naquela época. Os maiores matemáticos estavam em Nínive, os maiores cientistas estavam em Nínive, os maiores militares estavam em Nínive, e as pessoas mais perversas do mundo estavam em Nínive. Só que Deus me toca a falar sobre Tarsis. Tarsis seria o sudeste da Espanha, hoje. Tarsis era uma ilha, leia Isaías 23. Ela era uma ilha maior do que Tiro, e Deus apelida Tarsis de mãe de Tiro. Os tarsianos não adoravam a Deus. Os tarsianos eram idólatras. Eles adoravam a Baal, porque a cultura deles era fenícia. E os fenícios se destacaram pela navegação. Bem como Israel se destacou pela religião. A Grécia pela filosofia. E Roma pelas legiões estacionadas. E Tarsis ganhava o seu dinheiro e tinha o seu grande destaque pela navegação. Para você entender mais ou menos como os tarsianos viviam, olha ali o Porto de Vitória. Vocês vão ver ali que eles ganham dinheiro com aquilo. Embarque, desembarque, frete, cruzeiros. Então era assim que eles amontoavam prata como pó e ouro como lama da rua. Igual você pisa na lama quando está cheio de lama, assim era ouro. O ouro de Tarsis. Era muito. Eram pessoas que ajudaram a construir o templo de Salomão. Na época era o rei Irão, não é isso? Que construiu o templo de Salomão. Veio tudo de Tarsis, do navio de Tarsis. Agora, por que Deus não quer que Jonas vá para Tarsis?
começa a minha mensagem aqui, irmãos. Nós temos que focar a nossa vida em propósito, vontade e destino. Jonas recebeu de Deus o propósito gerado pela sua vontade, e teria um destino. Qual era o propósito de Deus? Que Jonas fosse para Nínive e não fosse para Tarsis. Por que Deus não queria que ele fosse para Tarsis? Não era tempo de ninguém evangelizar Tarsis. E é para nós hoje. Nós somos covardes. Deus fala, vai na favela levar a palavra, vai? Vou não, Jesus, eles vão amassar os folhetos. Eles não vão ouvir a pregação. Eles podem dar até tiro no pé da gente. Não é? Jonas, se soubesse que eles iriam se converter, ele teria ido. A verdade é que Jonas tinha ódio dos ninivitas. Então, quando ele pensa em Tarsis, ele não está pensando em outra coisa senão escapar da presença de Deus. Vem cá, na Bíblia tem algumas expressões de pessoas que saíram da presença de Deus. Se você pegar em Jó 1, verso 12, você vê que Satanás sai da presença de Deus para destruir a vida de Jó. Você vai ver também que outras pessoas saíram da presença de Deus. Normalmente essa expressão não é boa. E Jonas, quando sai da presença de Deus, é para fugir da sua responsabilidade missionária. Jonas, irmão, tem uma curiosidade sobre o seu livro. Não foi Jonas que escreveu o livro de Jonas. Foi uma outra pessoa. Conta uma tradição católica, um grande erudito chamado Gregório Nacianceno, dizem que foi outro Jonas. Mas a verdade é que esse livro foi escrito mais de 300 anos depois de Jonas. E isso é para a sua vida. Vão escrever a sua história. E o que é que vão escrever de você? Que você é um covarde? Que você vive arrumando desculpa para não fazer a obra de Deus? Eu conversei com a irmã hoje, que ela falou que ela é tímida quando é convidado para cantar nas igrejas, é tímida. E a Bíblia fala que a primeira condenação, lá no Apocalipse 28, é para os covardes. No céu não tem lugar para covarde. Você pode ver que Sansão, um homem só, encarou 1000 homens. Davi encarou um gigante. Moisés encarou o mar vermelho. O que você tem encarado? Jonas não queria encarar Nínive. Então ele pensa em Tarsis como uma forma de subterfúgio. Eu quero ir para Tarsis porque lá em Tarsis tem riqueza, em Tarsis tem dinheiro, em Tarsis tem prosperidade, e eu vou fazer a obra de Deus em Tarsis mesmo. Irmão, quando você começa a se desviar da presença de Deus, você só vai caindo. Jonas, ele era natural de Gatiéfer. Ele era um hebreu que nasceu em Samaria e morava num lugar pobre, perto de Nazaré, onde Jesus ia pregar o seu primeiro sermão. Ele possivelmente conheceu Elias, Eliseu, que Abel meu lar, e Tisbi era muito perto. Então Jonas era um homem que tinha conhecimento profético. Jonas não era aqui um personagem. Jonas, ele era filho de Amitai. Se você pega o capítulo 14, verso 25, segundo Reis, você vê que ele profetiza a bênção e é num tempo de angústia, e a bênção acontece. Jonas era conhecido, Jonas era respeitado, mas Jonas não queria fazer a obra de Deus em Nínive. Ele seria um missionário que não queria pregar fora do Brasil. E hoje somos nós, a gente fala assim, Senhor, vou fazer a sua obra aonde? Onde é mais fácil pregar o evangelho aqui? Vou pregar no bairro de Fátima. Lá só tem pessoas ordeiras, pacíficas, Tarsis desses lugares. Os tarsianos moram em pederastas, homossexuais, adoravam Baal. No tempo dos tarsianos, eles faziam sexo enquanto o culto estava acontecendo e bebendo. Se Jonas fosse pregar para eles, ia ter 2 homens se beijando e falando, você quer vinho? É em nome de Baal. E assim somos nós, irmãos. A gente só tem uma visão carnal da vida cristã. Só queremos servir a Deus numa igreja que prega prosperidade e cura. Por quê? Quando Deus curar, quando Deus me der o que eu quero, eu vou mandar meu dízimo de vez em quando e vou assistir Faustão no domingo. Vou me casar, vou me esbaldar com a minha esposa, vou fazer amor toda hora. Santificação? Nunca. Pra quê? Me casei. Nem regime preciso fazer mais, né? Porque já estou casado. As pessoas estão querendo Tarsis e não estão querendo fazer a obra de Deus em Nínive. As pessoas estão querendo dizer o que Deus tem que fazer, mas Deus não é assim. Nos 4 capítulos de Jonas, nos seus 48 versículos, o tema do livro é Deus não vê fronteira.
Irmão, Deus, quando escolhe um homem para uma nação para salvar, ele escolhe alguém para ir lá. Jonas, é você que tem que ir. Eu acredito que Jonas sabia falar a língua dos assírios, porque os assírios não falavam em linguagem aramaica, não falavam em hebraico. Então Jonas sabia falar. Então tem pessoas que têm preparação, têm conhecimento, e não querem fazer a obra de Deus como Deus quer. Eles querem ir para Tarsis. Deus está mandando você abrir o seu olho. Por que Deus não queria que ele fosse para Tarsis? Em primeiro lugar, porque a rota dele era para Nínive. A distância de Nínive para onde Jonas estava é como daqui em São Paulo. E a distância de onde Jonas estava até Tarsis é daqui na Espanha. Quer dizer que o caminho da sua desobediência é mais longo do que o da obediência para Deus. Somos incapazes de entregar um folheto para um drogado, somos incapazes de evangelizar uma favela, somos incapazes de mandar um vídeo de louvor para alguém no Facebook, porque nossas conversas são imorais. Falamos de futebol, da vida dos outros, do governo, falamos de prosperidade, dinheiro, vendemos o Avon, vendemos Raco, vendemos Jequiti, fazemos tudo, mas não falamos de Deus. E quando alguém fala, eu estou enrolado aí com a mulher aí, você fala, pois é, né? E é incapaz de dizer, meu filho, o seu caminho é a perdição. Você tem que largar essa vida. Não falamos porque temos telhado de vidro também. O quê? Está mandando eu parar? Mas você vive plaqueirando com as meninas, rapaz. Está mandando largar o meu enrolo? Está assim um monte de gente, irmãos. Querendo fugir para Tarsis. Em Tarsis ninguém me conhece. Em Tarsis eu sou um anônimo. E Jonas começa a descer o seu primeiro degrau. Quando ele começa a transgredir o mandamento de Deus. Qual é o primeiro degrau? Ele desce para o poço de Jope. Segundo, desce para o navio. Terceiro, ele desce para o fundo do navio para dormir. Jonas é o tipo de pessoa hoje que diz assim, eu quero que Santa Rita se exploda e eu quero dormir, eu quero acordar no céu. Jonas é assim. Que morra esse povo daqui. É isso que os crentes Jonas fazem. Não quero saber de salvação de drogado que vai para o inferno. Prostituta que vai fazer programa para se manter. Mendigo bate na sua porta. O que você quer? A comida. Você quer comida? Vai trabalhar, rapaz. Vai catar laranja na feira. Laranja podre. Crente Jonas. Jonas tinha ódio de Nínive, porque sabia que era um exército quando entrava no Megido, que é vale do Armagedon. Eles lutavam com 20 nações e botavam eles para correr, irmão. Demolia eles, igual quando você joga boliche. Os assírios eram tão violentos que Jonas, quando lia sobre eles, via pilhas de cabeça. E eles eram tão ruins que algumas pessoas eles colocavam um gancho no queixo e puxava a pessoa e botava a cabeça do seu marido, do seu filho, tudo em volta do seu pescoço. E ele diz, arrasta! Eu arranco o seu couro se você não arrastar. E o sangue descendo e você tendo que... Eles com o cavalo arrastando você pelo queixo. Jonas tinha ódio dos ninivitas. Ele disse, eu vou morar com os tarsianos, que lá eles me deixam ser do jeito que eu quero ser. Irmãos, estamos vendo aqui o que é um princípio de rebeldia. Sabemos que o reino de Deus é um reino regido por lei. Sabemos que até no mundo real, quem não é regido por lei, sofre. Tenta transgredir as leis de trânsito para você ver. É multar. E vai pagar. Se não pagar, vai preso. Deixa o marido não pagar a pensão da esposa. É prisão, meu filho. Então, mata alguém ali para ver se você não pega 30 anos de cadeia. Então, as leis de Deus também são impetradas. Só que Deus vai dando corda. E só que quando ele puxa a corda é difícil, tá bom? Então Deus ele disse, vai para Nínive. Ele disse, não. Ele compra a passagem no porto, vai para Tarsis, desce para o fundo do navio. Quarto degrau, qual que ele desce? Ele desce para a água. Quinto degrau, o peixe engole ele. Sexto degrau, ele vai para o fundo do oceano. Irmão, se você não quiser ir para o inferno, faz o que Deus te destinou a fazer. Jonas é o tipo de pessoa que arruma desculpa para não fazer a obra de Deus. O que é que diz as Escrituras no capítulo de número do Salmo 95, versículo 8?
Diz assim, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração, ou seja, não cria desculpa. Eu não posso ir por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu patrão, ele é um desgraçado que tem que ir para o inferno. Quer dizer, o que eu vou inventar? Quer dizer, eu vou dizer que eu comi um doce e fiquei com diarreia. Passei uma noite de rosa plantado no vaso. Vou inventar, quer ver? O que eu vou inventar? Que lá onde eu moro, caiu um toró danado, e aqui não está chovendo nada. Vem cá, irmão, você não mora em Viana? Mas nossa, você precisa ver, caiu até granizo aqui. Trovões. Eu pensei que Jeová ia levar a Viana. Entendeu, irmão? São os crentes de Jonas. Então Deus não queria que ele fosse para Tarsis, porque ele queria que ele anunciasse o pecado de Nínive. Segundo, queria que Nínive se convertesse. Porque Deus, irmão, ele tem visão de águia. Você tem visão de formiga. Deus fala, o povo vai se converter, bobão. Vai lá. Não, eu quero que eles morram. Natureza de Satanás, não é isso? Roubar, matar e destruir. Quero que morra. Os traficantes desse lugar, quero que morra. Os adúlteros desse lugar, quero que morra. Quero que morra os homossexuais. Quero que morra. Essa é a natureza de Jonas e muitos crentes. É incapaz de ouvir, de conversar. Hoje eu conversei com a alma falida, coitada. Fracassada em tudo na vida dela, principalmente na área sentimental. Parei, sentei, conversei com ela, entendeu? Me deu atenção. Mas falei com ela, visita o nosso canal na internet. Mas os crentes de hoje, irmão, falam o seguinte: quero que morra. Essa é a palavra que eles têm na boca. Então o que acontece? Tarsis não estava no coração de Deus. Tarsis representava uma fuga irresponsável. Jesus Cristo, quando ele fala sobre o obreiro infiel, ele diz assim, e Lucas escreve, 9 verso 62, do Evangelho de Lucas, diz assim, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, é inapto para o reino de Deus. Então pega a mão no arado, um boi puxando 2 bois fortes, tenta olhar para trás e você vê, ele te arrasta. Então aquele que põe a mão no arado, é um trabalho duro, de responsabilidade, igual eu, sou pastor missionário, vou estar viajando sábado que vem, vou estar pregando no projeto Oficina da Vida, todos os dias estou evangelizando, tenho vídeos na internet, algumas pessoas falam, nossa, que pastor abençoado, mas vai pagar o preço para isso. Tem pessoas que têm inveja de um grande ministério que cresceu, mas ele não quer pagar o preço. Então Jonas, irmão, é o tipo de pessoa que joga tudo para o ar e vai fazer o que ele quer. Só que você esquece que existe um Deus que te chamou para fazer a obra. Jonas aqui, irmão, ele estava debaixo da maldição. Para você ter uma ideia, eu creio que o nome dele foi apagado do livro da vida. Tanto é que no capítulo 4, quando o mar recebe açoite de muitas ondas, Jonas estava lá. E se o barco partisse, Jonas ia morrer afogado também. Você pode ficar tranquilo. Ia para o inferno junto com os tarcianos. Então o que acontece? Você quando entra no caminho da desobediência, Deus fala assim, anjo, sai daí, sai. Deixa se virar. Cuidado, bala perdida pode te pegar, AIDS pode te pegar, gravidez indesejada pode te pegar, e depois não fala, Deus tinha um propósito. Tinha nada, meu. Isso é erro teu. As escrituras, quando falam sobre Jonas, falam de alguém que põe a mão no arado e olha para trás. Ou seja, cai, se machuca. A Bíblia fala em Hebreus 10, 38, mas o justo, Deus fala, o meu justo, aquele que anda segundo as minhas leis, viverá pela fé. É verdade? Ele vive pela fé. Se eu vivo pela fé, então eu não vivo pela lógica, pela razão, pela matemática, pela física. Não é isso? Se Deus mandou ele para Nínive, é para Nínive que eu tenho que ir. Mas Jonas, querido, estava indo para Tarsis. E olha o que acontece aí, irmãos. Versículo 4 diz, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, ou seja, tsunamis, ondas gigantes, batendo no mar, água entrando dentro do mar, olha só que coisa forte. Ainda diz assim que o navio, estava a ponto de quebrar. Isso é crente, irmão, dentro da empresa, é uma maldição dentro da empresa. Ele não evangeliza, vive na prostituição, cobiça uma aqui, cobiça outra ali, faz uma coisa errada aqui, outra ali, namora com uma, conheci a filha de um pastor que ficou com todos os rapazes da escola, se prostituiu com todos eles. Todos.
E o que acontece? Jonas, dentro do barco. Aí o que acontece? A empresa começa a receber pressões. É o que acontece? Há um corte de pessoal. Quem vai embora? Jonas. Entendeu? Jonas é o único que sai do barco. Então, irmão, muito cuidado quando você é comissionado por Deus para estar numa empresa, para evangelizar, e você está na bagunça ali, Deus vai te arrancar dali. Vai te arrancar. Então, em nome de Jesus, seja um missionário onde você está. A Bíblia diz o quê? Ide por todo mundo, fazer discípulos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não é ide por todo mundo e falar da vida dos outros. Não é ide por todo mundo e falar do marido, da esposa. Não é ide por todo mundo e falar sobre receitas de culinária. Ah, tem aquela culinária, nossa, um pudim tão gostoso, né? Alguém olha e fala, você tá barrigudo, hein? Não pode não. Ele fala, mas existe pudim diet. Aí fala de todos os assuntos, mas não fala da palavra de Deus. Alguém vai falar, rapaz, como sabe essa pessoa, hein? Inteligente. Eu, quando olhei a primeira vez, pensei que fosse crente. Não, mas não é não. Ele não prega a palavra de Deus, não. Que é um crente prega a palavra de Deus. Quem está na luz, irmão, conhece a pessoa que é de Deus. Então não adianta, irmão. Pé na igreja, pé no mundo, não vai herdar a salvação. E outra coisa, está debaixo de uma sentença de destruição. Olha só. Quando Jonas, ele é revelado. Vamos analisar, irmão, a natureza dos tarsianos. Nós falamos sobre Tarsis, falamos que não foi Jonas que escreveu esse livro. Agora vamos ver qual é a natureza deles. Eles eram idólatras, como eu falei. Adoravam a Baal. Hoje em dia, pessoas adoram Neymar, adoram ídolos políticos, adoram ídolos islâmicos, adoram pessoas do ateísmo, pessoas que adoram Fátima Bernardes. Você admira pessoas, igual esses dias eu vi uma pessoa que me dá até nojo, desde que Deus me perdoe, um apresentador de programa, fazendo musiquinha para gay, né? Defendendo essa filosofia. Irmão, a maioria dessas pessoas são hipócritas. Hipócritas. E crente que não lê a Bíblia, irmão, vai nessa água. Crente noveleiro, crente assistidor de filme, crente que não lê a Bíblia, fala, mas é uma forma diferente de amar, não é verdade? Deus é amor. Quem é o pastor César para falar isso? Ele não é ninguém, mas a Bíblia diz que sim. E como eu disse, o reino de Deus é regido por lei. E a Bíblia diz, nem os sodomitas, nem os efeminados herdarão o reino do céu. Agora eu estou regendo a minha vida pelo meu sentimento. Quem rege a vida por sentimento são crianças. A criança que sente de ir no banheiro, usar o banheiro. A criança que sente de comer. Mas a mãe sabe das responsabilidades dele. Fala, agora não é hora de você almoçar, é hora de tomar café. Ou agora é hora de estudar lição. A mãe, se não impor limite, o que acontece? A criança fica rebelde. Quer até bater na mãe. Então, irmão, a nossa vida é regida por lei. Você sabe que você tem que estudar, no caso da irmã ali, e você sabe que você tem prova, segunda-feira ou terça-feira, você tem que se preparar, tem que estudar, tem que mostrar capacidade. E você é crente pentecostal, não faz feio não, tá? A pastora de bosta de voz. Então, irmão, os tarsianos eram idólatras. Capítulo 1, versículo 5 diz assim, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Deus aqui é com D minúsculo. Ele falava assim, Azera, nos salve Azera, Baal Bíbulos, Baal Moloque, lembra daquele sacrifício que eu fiz? Olha, me ajuda, por favor. Você é crente, irmão, desesperado, querendo casar, fala, vou fazer mapa astral. Tem uma menininha ali, ó, da Umbanda, e diz que ela faz um trabalho que é difícil não trazer a pessoa amada. Ah, eu amo Justina. Justina tem que voltar para a minha vida. Crente feiticeiro, e tem, irmão. Crente feiticeiro. Crente que fala que a pastora não está aqui. Aí a catimbozeira fala assim, deixa eu ler sua sorte. Aí ela olha. Tem uma pessoa que você ama. Essa pessoa também te ama, tá? É assim na igreja também, irmão. A maioria dos crentes é tudo feiticeiro. Ele fala assim, olha, eu conheço um que ele faz assim, terra, e gira assim. Ai, mano. Eu estou vendo. Irmão, você está preocupado, irmão, com algo.
Ó, aí ele olha para sua mão, se a senhora não tem aliança, ó, Deus está preparando um esposo para você, irmão. Deus está. Ah, irmão, que bênção, mas não é isso que eu estou pedindo a Deus, não, estou querendo um emprego. Aí, irmã, era a próxima, ó, a senhora não deixou eu falar, tá vendo? Eu ia falar que era emprego. Crente de táxi, irmão. Crente que invoca um Deus que não é o nosso. Tem igreja por aí que o Deus deles é mamon. O pastor fala assim, irmãos, vamos fazer o clamor da prosperidade. Peça, dinheiro vem para minha carteira. Tem uns que falam assim, olha bem para sua carteira. Olha as bobeiras que eles ensinam por aí, irmão. Diga assim, olha, você está proibida de ficar vazia. O Deus que eu sirvo é o dono da prata e do ouro. Não economiza não para você ver. Eu, pela minha fé, eu tenho 10 reais. Vou comer bastante e vou usar os 10 reais para pagar. Você pode ter certeza, vai ficar até de manhã lavando louco, tá? Irmão, crente que invoca um Deus que não é o da Bíblia. Vamos tomar cuidado. É crente de tá. Segunda coisa, eram pessoas desesperadas. Versículo 6. E o mestre do navio, ou seja, o almirante, na nossa língua, chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormiu? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. Gente desesperada. Gente que fala assim, Jesus não tem pão, não tem café, não tem cuscuz. Ó, aquela broa velha, eu já comi com café de ontem. Eu estou com fome, Jesus! Grita! Crente desesperado, irmão. Tá que nem o povo de Tá. Não tem Deus para confiar, porque o Deus dele é morto. Não é verdade? Aí grita, desespera, e os vizinhos lá. Eu conheci um crente, irmão. Ele foi meu presbítero, dá até vergonha de falar isso. Ele falava assim, Jesus, só tinha ovo para comer, Jesus. Segunda-feira é ovo, terça-feira é bife da granja, quarta-feira filé de zoiudo, quinta-feira, Jesus, é o que a galinha põe. Sexta-feira não tinha mais ovo. Sexta-feira só tinha a casca do ovo. E agora não tem nada, Jesus. Misericórdia, eu quero carne, Jesus. Usa o urubu para poder roubar um pedaço de carne e jogar nos meus pés. Crente de táxi, irmão. Crente desesperado. Crente que não consegue esperar no Senhor. O escudo dele, da fé, é de suspiro. Se o diabo jogar uma seta brincando assim, quebra o escudo dele todinho. O diabo fala, que crente fraco, né? O diabo usa alguém para falar assim, ó, vai dar tudo errado. Ele começa a desesperar, não, eu tenho que ir pro monte, não. Crente de táxis, irmão. Crente desesperado. O que é que diz Hebreus 11, versículo 1? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Então tem pessoa que vem para a igreja, mas não sei porquê. Ele chega aqui na pastora, chega com a cara parecendo que comeu giló. Fala assim, a paz do Senhor. Eu estou na prova, mas estou dando glória a Deus. Olha, eu quero dizer que eu estou nos 40 dias de Moisés. E é muito fogo. Muito fogo. Fogo na roupa, ele não está sentindo nada. A Bíblia diz o que? Servir ao Senhor com alegria. Então, é para a pastora nem saber do que você está passando. Agora, se a pastora fica ali, Jesus, não tem carne. Jesus, aquela mortadela acabou, Jesus. Meu cachorro vai dormir sem comer nada. Pastor, tem alguém passando prova aqui. Esse é o Deus da vida dele, é a boca dele. Aí ele chega assim para a pastora, fala, pastora, eu gostei tanto dessa sandália. Eu pedi uma dessa para Jesus. A pastora fala, você quer para você? Entendeu, irmão? Está dando por livre e espontânea pressão. Você vê o caso de José que falou, revelou o sonho do rei, falou assim, ó, escolhe um entre quem o senhor quiser. E o rei falou, aonde eu vou achar um homem como você? Espera, irmão, que a bênção vem para você. Agora tem crente que fala assim, olha, Deus me mostrou que alguém aqui tem 50 reais e você não pode sair sem deixar no altar.
Entendeu, irmão? Crentes malandros. É crente de tato. Pessoa que se desespera. Tinha um apóstolo aí um tempo atrás, que ele falava assim, irmão, manda a oferta, eu não aguento mais, vai acabar a igreja. Tudo para pagar a fazenda dele. Atrasou pagamentos em muitas igrejas, foi noticiado isso. Entendeu, irmão? Crente, irmão, que se desespera por causa da burrice dele. Casou com uma pessoa que não serve a Deus, a pessoa hoje é uma luta. Quando chega em casa, a cara dele está parecendo um elefante. Ele chega em casa e fala, por que você chegou essa hora? Você não sabe que você tem que trabalhar no dia. Aí ela, ai Jesus! E começa a chorar, irmão. Então vamos tomar cuidado. O crente de Tarso é desesperado. Nós vemos aí também, irmãos, outra qualidade dos crentes de Tarso. São supersticiosos. Versículo 7. Ele diz, cada um ao seu companheiro. Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. O que é lançar sorte? Ele fala assim, olha, vamos tirar no par ou ímpar. Você quer par ou ímpar? Ou então falava assim, pedra, tesoura ou papel? Aí Jonas fez assim, ó, caiu em você a sorte. Então tem crente, irmão, que ele fala assim, olha, cara, eu saio para trabalhar hoje, coroa não. Ih, coroa, não posso sair hoje, vai dar tudo errado. Tem crente que é igual os indianos. Os indianos, a Índia, é um dos países mais supersticiosos do mundo. Se eles verem uma mulher toda de branco, eles falam o seguinte, não é auspicioso sair. Ou seja, não quero ver essa mulher de branco, porque vai trazer problema para mim. Se fosse aqui no Brasil, os crentes iam olhar uma viúva e falar, será que ela tem dinheiro, hein? Irmãos, é que eu falo com você, crente supersticioso. Chega no final do ano e fala assim, pé direito na igreja. E o sapato é preto, eu tenho que voltar lá para casa trazer um sapato branco. Aí ele chega aqui igual um pai de santo. Eles estão muito velhos, não é verdade? Comecei o ano igual com o pé direito. Crente que ainda tem o Buda na casa dele, ele fala assim, Buda, não deixa Jesus saber não, tá sentado para você. Crente que carrega um trevo de 4 folhas, um pé de coelho, tem a ferradura lá atrás da porta, ele fala, se eu não tiver aquela ferradura, Deus me livre, não tira não. Se tiver a sandália de cabeça para baixo, fala, tira essa sandália. Tem uns crentes feiticeiros, irmão, no nosso meio, que ele fala assim, aí você está orando, ele fala, irmão, descruza os braços, que o Espírito Santo não trabalha. Isso é não banda acontece isso, irmão. Os demônios, eles têm essa restrição. Irmão, você pode estar de cabeça para baixo. Se Deus tiver que falar, vai falar. Deus falou com Jonas, ele estava dentro do peixe. Não é verdade? Jesus estava lá na cruz, igual a igreja também. Deus só ouve a oração se for de joelho. É mesmo? Então Jonas não poderia ser ouvido. E ele estava dentro do peixe, onde ele estava deitado. Baba de baleia caindo na cara dele assim, ó. Misericórdia. Aí começa a orar. Então, irmão, o que eu quero dizer para você? Você está deitado, está cansado, tem crente que fala, ai Jeová, as minhas costas. Eu carreguei tanto peso hoje, mas eu tenho que dobrar o joelho. Aí ele dobra o joelho e fala, me ajuda, Jeová, manda um anjo para anestesiar as costas. Irmão, pode orar deitado mesmo. Para Deus vale muito mais um crente sincero orando deitado do que muitos atores dentro da igreja. Eu já fui numa igreja que só tinha atores. Eles ficavam assim, olhando para será que o pastor terminou? Ai meu Deus, que não acaba. Aí fica olhando assim. Aí eles até conversavam entre eles assim, oração de crente de Tarso, irmão. Porra, aquela irmã, rapaz, que sapato bonito, hein? Que bênção, hein? Crente, irmão, que Deus que me perdoe. Crente que fala que se você vier todo de vermelho, ó, Deus me mostrou um tranca-rua perto de você, irmão. Um tranca-rua. Tem que orar. Demônio puro isso, irmão. Crente, irmão, que se você deixar o cabelo mais cheio ou o cabelo cortado, ó, Deus manda você deixar o cabelo mais cheio, tem que ser na medida de Jeová. Irmão, sai fora desse crente supersticioso, irmão. Crente que para você ser ouvido, você tem que viver no monte. Irmão, eu conheço gente que vai para o monte e faz um monte de besteira. Eu parei de ir. E Deus me honra. Eu tenho que vender 50 produtos por dia. Vendo todos os dias os 50 produtos. Não vou no monte.
Entendeu? Jejuo quando dá para jejuar. Que a Bíblia fala que você é destruído por falta de conhecimento, não é por falta de consagração, não. Entendeu? Então tem crente que ele fala assim, vai lá pro monte. Eu conheço um irmão, ele falou assim, rapaz, eu só saio daqui depois que Jeová me der uma visão. Ele orando, daqui a pouco ele ouviu um passo pesado, irmão, andando no monte. Um passo pesado. Ele falou, esse anjo aí deve estar cheio da glória. Olha só a força desse anjo. Vem andando, e daqui a pouco ele ouviu um barulho de sarça queimando perto dele. Quando ele abre o olho, irmão, uma vaca preta olhando bem com a cara dele assim, ó. Você está no lugar errado, hein? Aqui não é igreja, não. O lugar de oração é na igreja, irmão. Crente que vai na casa da irmã Maria Maisena, fala assim, vamos fazer a campanha das 7 chaves de fogo. Mas na igreja não vem. Não vem, não. Do marido consagrado. Tem um monte de gente, do casadinho, vão comprar o casadinho para casar. Crente besta, supersticioso. Outra coisa, eram cegos espirituais, versículo 8. Então lhes disseram, declara-nos tu agora, por que causa nos sobreveio este mal? E qual é a tua ocupação, de onde vens? Qual é a tua terra? E que povo você é? Versículo 11 diz assim, e disseram-lhe, que te faremos nós, para que o mar nos acalme? Sabe o que quer dizer isso? Cegueira espiritual, não. Crente de Tarsis não sabe o que está acontecendo. Nós sabemos que a volta de Jesus seria marcada por muitas coisas. Sodomismo, Jesus falou o quê? Quando vocês virem a volta de Cristo, vocês vão viver o dia de Sodoma e Gomorra. Homem com homem, mulher com mulher. As musiquinhas ignorantes que eles fazem. Já tem projeto de lei. Por exemplo, sabe, tem filho pequeno? Não. Quem tem aqui, por exemplo, essa moça que tem esse menino aí. Se ele começar a querer usar rosa e falar, oi, mami, e você fala, toma vergonha na sua cara, rapaz. Você é homem. E se a polícia descobrir, você pode ser preso. Já estão ensinando as crianças a serem homossexuais dentro da escola. Já não basta a máquina de preservativo que eles estão dando para as crianças, incitando a fornicação. Entendeu? O dia que a gente vive é dia de Noé. Comiam e bebiam. Tem crente, irmão, que não está aqui, mas vai ali no baitacão ali, está enchendo a barriga. Eu falo, irmão, eu sou da bênção. Ó, estou passando pela bênção. Dando glória a Deus. Crente enchendo a barriga, irmão. E o que é que diz São Lucas 21:34? Cuidai que vós não vos sobrecarreguei a vossa vida de quê? De glutonaria e de bebedice. E até crente também enchendo a cara. Como tem, irmão? Tem crente que fala, eu bebo mesmo a minha cerveja. Conheci um pastor que ele falava, se está só eu e Jesus aqui, não tem problema. Eu falei, você vai chamar Jesus para tomar um copinho? Será que Jesus vai beber? Será que Jesus vai beber? Só quer falar alguma coisa? Podia ter tomado água mineral com gás, tem gás do mesmo jeito. Mas bebe, irmão. Tem crente maçom. Tem crente maçom. Tem igreja aí que apoia o aborto. Visita o meu canal na internet, Projeto Lâmpada de Deus. Tem Santa Ceia pelo correio. Tem, ué. Sabia disso? Santa Ceia. Batiza morto. Um está morto. Vem cá. Tem, mano. Tem, mano. Daqui a pouco ele vai beber a cerveja 100% redonda. Entendeu? Isso aí é uma forma, Já existe o cigarro que não tem nicotina. Daqui a pouco vai ter a prostituição que não tem filho. Entendeu? Vamos para um motel. Não é motel, não. Isso aqui é uma coisa que parece com motel. Já tem vaquejada de crente, irmão. Tem crente. Tem as que cantam assim, é hora do show das poderosas, que hora, jejum. Entendeu, irmão? Crente de Tarsis. Crente de Tarsis, irmão. Ela dançando igual a Anitta, só faltava a Anitta estar ali também. Entendeu? Dançando. Cegos espirituais. O que Paulo fala, segundo aos Coríntios 4, verso 4? Que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Pois é, irmão. O povo de Tarsis, por não crer em Deus, cria num pedaço de gesso. O que acontece? Está igual os crentes de hoje, irmão. Eles criaram Deus da maneira deles. O Jesus que eu creio, ele é assim. Ele me prospera, ele me dá carro, me dá casa própria. Meu Jesus não aceita que eu fique doente
o Jesus que eu creio. Não aceito. Então está faltando ler 2 Coríntios 11. Paulo falando, muitas vezes, em fome, em sede, em enfermidade. Paulo falando. Então, irmão, aí as igrejas de hoje têm que entender que passamos-se por lutas, passamos-se por ventos, passamos-se por provas, entendeu? Igual o povo criou, irmão, um Jó do jeito dele. Um Jó que fala, Jesus me bate mais que eu aguento. O Jó da Bíblia amaldiçoou até o ventre que gerou ele. Ele era carne e sangue como nós. Então, irmão, vamos passar por luta. Vamos parar de ser cego espiritual. Outra coisa que os crentes de Tarso deram. Eles eram teimosos. Versículo 3, estou acabando já, irmão. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. O que é isso? Jonas falou, gente, me joga no mar que vai acabar o problema. É igual a pastora prega aqui, sem obediência não tem ministério, sem obediência não tem vitória, sem obediência não tem nada, irmão. Não tem nada. Agora o crente fala, não, eu vou continuar. Jesus, eu vou continuar. Estou nessa prostituição com esse rapaz ou com essa moça, mas vou continuar. A uma hora ele se converte. Se converte, né? Nunca. Entendeu? Ah, Jesus, o Facebook é tão bom. Eu vou anular o meu perfil. Nossa, tem tanta moça bonita lá, eu vou fazer isso? Vou nada. Olha, eu vou tentar mudar. Aí quando tá lá, a moça fala assim, oi, gato. Aí se entrega. Se entrega. Tem gente, irmão, que está vendo que uma amizade está levando ele para o inferno. Continua. Continua. Está vendo que andar com certos crentes malucos da cabeça. Igual minha mãe conhece uma senhora que é meio doida da cabeça. Ela passa cada uma revelação. Entendeu? Passa, olha, irmão. Deus me mostra que eu tenho que casar com seu filho, que sou eu. Uma mulher que tem idade de ser minha mãe. Entendeu? Deus me mostrou, irmã, quer ver? Ó, a senhora tem que fazer isso, fazer aquilo, a oração, entendeu? Pegar o sal grosso, pegar o mel, entendeu? Segura com fé e fala, Deus me dá vitória. É gente de Tarso, irmão. É gente teimosa. A Bíblia diz em Provérbios 21, 30, não há conselho nem argumento contra o Senhor. Se Deus usou a boca da pastora, olha, ser obediente vai ser abençoado. Não adianta ser desobediente e ir para monte e ficar 50 dias, vai perder seu tempo. Tem crente, irmão, que não paga a devida benevolência ao marido e à esposa. Aí fala, Jesus, estou 3 dias, minha mulher está doida comigo. Mas não vou ficar com ela, por quê? Porque eu estou na santidade e ela está na carnalidade e por isso ela tem que se converter. Aí o que acontece? O diabo bota a bandeja na vida do seu marido, da sua esposa, e pronto, você, tá vendo? Foi Satanás aí, ó, a bandeja. Irmãos, em nome de Jesus, a Bíblia fala, não seja teimoso. Não seja teimoso, irmão. É casado, paga a devida benevolência. Demônio sai da vida da pessoa com jejum e oração, sai. Mas se você não tiver em jejum e oração e estiver debaixo da autoridade de Deus, vai sair. Vai sair. A gente tem que parar de ficar com medo de demônio, irmão. Você tem que ter medo de Deus. O demônio mais forte, se entrar aqui, ele cair no chão. Não pode fazer nada. Se eu ouvi um pastor numa igreja, que uma pessoa entrou lá com a guitarra e falou assim, eu vou, a guitarra não, com a roupa de feiticeiro, diz, eu vim desafiar essa obra e dizer que não tem poder de Deus aqui. O pastor falou assim, cadê ele? Está aqui, então sobe, desafio você a subir no altar. Ele veio, irmão, caiu no chão. O pastor falou assim, chama Beelzebub para te ajudar. Chama Lucifer, chama Pombagira. Chama quem você quiser. Chama, o homem ficou lá, irmão, igual um morto no chão. Agora nós temos mais medo do diabo. Sabe por quê? Porque temos pecado, irmão, na nossa vida. A gente fala mal dos outros. A gente vive fornicação, mentira. Porque se você, irmão, andar certo, deixa o diabo manifestar, você vai olhar bem para ele e vai falar o quê? Eu te odeio. Sai daqui, rapaz. Em nome de Jesus, palmas para Jesus. Sétima coisa que eles deram, eles se auto-justificaram. Versículo de número 14. Diz assim, então clamaram ao Senhor e disseram, olha só, agora o povo de Tarso está clamando, ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa deste homem. O que ele quer dizer? Senhor, mata ele e deixa a gente vivo. É verdade?
Então tem gente que fala assim, acha tanto bode expiatório, não é verdade? Senhor, eu não sirvo a Deus por causa do meu marido, por causa da minha esposa. Eu não sirvo a Deus por causa daquele vizinho miserável ali. Às vezes o vizinho nem conversa com ele, mas ele cria problema com o vizinho, irmão. Quer ver por que eu não sirvo a Deus? Por causa do meu patrão. Às vezes ele nem vê o patrão dele. Irmão, para de se auto-justificar. Jó ele fala assim, se eu tentasse me justificar diante de Deus, os meus lábios iriam me condenar. Se Deus matasse Jonas e matasse esse povo debaixo das águas ali, eles tinham que morrer e acabou. Não? É isso mesmo. Então o que acontece? Quando você orar, confessa os seus pecados. Fala, Deus, eu pequei. Pequei porque fui mentiroso, pequei porque fui fornicário, pequei porque não levo a vida com Deus a sério, pequei porque sou mentiroso mesmo, sou hipócrita. Fala assim com Deus, se abre. Deus conhece, irmão, cada célula do seu corpo. E olha que são 100 trilhões. Deus conhece quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece todas as particularidades do seu corpo. Conhece o que está na sua alma. Quer ver? Provérbios 15, 12 diz o quê? O inferno e a perdição estão diante do Senhor. Quanto mais o nosso coração. Quer dizer, se Deus vê os demônios, se Deus vê a força da morte, não vai ver o nosso coração? Se às vezes até a gente entende a gente mesmo? Se até você sabe, isso aí eu não aguento. Então, irmãos, vamos terminar a mensagem com o último tópico. Eles só escutam a voz de Deus no momento mais crítico. Olha o versículo 15. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar e cessou do mar a sua fúria. Ou seja, tem crente, irmão, que ele está com Jonas na vida dele. Por exemplo, igual eu no passado, eu era estilista de Kung Fu. E gostava de lutar. E eu ia para a igreja e lutava Kung Fu. Eu desenhava desenhos demoníacos e ia para a igreja e fazia desenhos demoníacos. E o Espírito Santo sempre falava, larga isso aí, hein? Tinha uma namorada, estava em pecado com a namorada, o Espírito Santo, larga isso aí, hein? Então, irmão, o mar não vai deixar de atacar o seu navio enquanto você não tirar o Jonas que tem que sair da sua vida. Tem pessoas que o que ele tem que tirar da vida dele é ignorância. Pessoas que dão patada, irmão, igual cavalo. Pessoas que alguém fala assim, bom dia. O que o dia tem de bom? Moro nesse bairro pobre, cheio de gente que não presta. Ainda vem você falar que o dia tá bom? Cala a boca, rapaz. Tem pessoas que o Jonas que tem que sair da vida dele é o fato de ele ser sedutor. Alguém diz, bom dia. Ele fala, bom dia, linda. Sorriso lindo, hein? Aí ela fala assim, é a dentadura nova. Não tem problema, com corega fica maravilhoso. Tem uns que o Jonas tem que sair da vida dele é o capitalismo. Bom dia, bom dia. Você já conhece a marca Forever? O quê? Rapaz, esse tipo de pele nós temos um creme maravilhoso. Vai tirar as espinhas, as rugas, você vai ficar fantástico. Irmão, crente que não vem para a igreja, se não vender, se não ganhar, crente capitalista. Crente que se olhar um pouquinho de gente tem aqui e fala, não vou vender os meus CDs, não interessa vir aqui. Crente que tem que tirar mamão do coração. Crente, irmão, que tem que tirar a gula da vida. A pastora faz o churrasco, aí passa oferecendo. Aí cada irmão pega um pedacinho. Ele fala, pastora, você vai me desculpar, mas hoje eu estou na benta. Aí vai, rapa quase tudo e joga no braço dele. Ah, pastor, daqui a pouco o cara vai assar mais mesmo. A pastora fala, ali eu não vou passar tão cedo. Senão vai ficar um monte de gente sem comer. Crente, irmão, com milão. Crente, irmão, que o que tem que tirar da vida dele é o fanatismo. Gente que fala, porque no capítulo 10 e versículo 5 da Bíblia Sagrada diz isso e diz aquilo. Aí a outra pessoa fala assim, vem cá, você já fez o que eu te pedi? Porque no capítulo 5, versículo 12, crente dentro da empresa, citando versículo, irmão. Crente que fala, ei, vaso. Aí o outro, ei, manto. Vem cá, e o mistério? Gíria de crente, irmão. Aí o Zimbro fala assim, que é isso? E o resto da terra, e vai ser só glória hoje. Ninguém entende nada, irmão. Parar com essa gíria dentro de empresa. Você é crente, fala sério, ó, vai ter um culto lá hoje, tá? E deixa o assunto da igreja para a igreja. Porque tem crente, irmão, eu soube de um crente que 9 vezes ele foi mandado embora. Ele falou assim, irmãos, eu já passei prova de ser mandado embora 9 vezes. Eu tenho a unção de João Batista.
casa do meu patrão e falei assim, tu és um filho de Satanás. Tu és adúltero. Deus me mostra coisas terríveis. Deus vai fechar essa empresa. Ele fala, então eu, o filho do diabo, vou mandar o filho de Deus embora. Tá bom? Crente, irmão, que quando está namorando com a moça, mostra um carinho, não abraça, não pega na mão. Ele fala, não. Manto! Ai, em nome de Jesus! Crente doido, irmão. Não casa com crente desse, não, tá? Você vai levar o diabo para sua casa. E a última coisa, irmão. Eles só cultuam e voltam para Deus depois do livramento. É crente, irmão, que não adora Deus na luta. Porque a irmã cantou assim, adore, mesmo em meio à luta. Não é isso? Não é isso, irmão? Não é para adorar em meio à luta? Porque tem crente, irmão, que ele fala na luta assim, meu Deus, por que o Senhor não me mata, Deus? Tira a minha vida, me leva para a guilhotina. A doença, enfermidade, geladeira vazia. Cheguei em casa, uma barata em cima da cama. Falei, pelo amor de Deus. Lembrei da música do outro lá, né? O vizinho tocando funk, eu falo, desliga aí, seu endemoniado. Aí é que ele aumenta mesmo. Crente, irmão, que está passando pela prova murmurando, vai morrer no deserto. Olha só o que diz o versículo 16 para finalizar. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, com grande temor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Oh, tem crente, irmão, que só vem trazer uma oferta na igreja, onde ele pode dar 100 reais. Aí ele está bem da banca, ele fala, 100 reais não, vou dar 20. Entendeu? Que eu já passei tanta luta, eu vou juntar um dinheirinho na poupança. Irmãos, em nome de Jesus, vamos adorar mesmo em meio à luta. Jonas sabia que se ele caísse fora do barco, ia acabar toda a tempestade. Eu tenho certeza que o coração dele estava dolorido, mas ele fala, eu tenho que tratar com Deus. Mas o povo de Tarsis, eles só fazem voto, é igual os crentes de hoje, só cultua a Deus quando as coisas são boas. Não consegue adorar, irmão. Não tem nada ali para comer, irmão? Glória a Deus, o diabo está bem olhando para você. Quero ver o que você vai falar. Ei, Jó, maldição teu Deus e morre, Jó. Você perdeu seus filhos, Jó. Você perdeu sua vaga na empresa. Você vai adorar a Deus? Pois hoje eu vou dar um culto de ação de graça lá na igreja. Aí tem crente doido, irmão, mas tá certo. Ó, fui mandado embora, irmão, mas glória a Deus. Vou pegar, vou fazer dinheiro, ajudar essa obra, vou ficar livre para fazer a obra de Deus. Perdi aquele marido, morreu. Que Deus o leve, que esteja em bom lugar, mas vou servir a Deus. Perdi aquela amizade, porque não servia para mim. Vou dar glória a Deus. Agora o crente, quando ele perde, ele fala, meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus. E não ouve nada do céu, irmão. Glorifica a Deus. Não deixa o diabo tirar da sua boca a palavra de maldição. Davi, no capítulo 12, é para finalizar, irmão. Ele, quando orou vários dias ali em jejum, diz a Bíblia que ele não saiu do chão, ele não comeu. Ele falou, Senhor, não mata essa criança. E Deus matou a criança. Então a resposta para a sua vida não está no jejum, não está na oração, se bem que pode estar. Mas está na soberania de Deus. Você vê que muitas vezes Deus disse não. Disse para Jesus, vem cá, você vai morrer pelo povo ou não? Faça a tua vontade. Então vai para o Gólgota. Vai morrer. Pedro não queria morrer por amor a Cristo, conta uma tradição, que ele viu Jesus indo de novo para ser crucificado. Aí Pedro olha para Jesus e fala, o que o senhor está fazendo? Eu vou morrer de novo. Você não tem coragem de morrer por mim? E Pedro foi e falou o seguinte, não me crucifique como ele, me ponha de cabeça para baixo. Então, irmão, enquanto nós não aprendemos a deixar de ser carnais, que é o povo do mundo, irmão, às vezes até eles têm loucura, sabia? Os baianos, por exemplo, têm um costume da África. Quando a pessoa bebe, morre, eles ficam bebendo a noite toda, é o que eles chamam de beber a pessoa. Cultuam, dançam, entendeu? E o crente, irmão, no momento de velório, não consegue ver assim, ó, esse foi para a glória. Não, irmão, chora. Por quê, Jesus? Por quê? O outro era homossexual, perdeu o marido, fala, por quê, Jesus? Por quê? Conheci uma lésbica que essa aí era crente.
morava com a mulher, mas tinha consciência que estava no erro. Jesus permitiu uma briga, ela deu glória a Deus. Perdeu a felicidade carnal dela, mas deu glória a Deus. Irmão, a gente tem que fazer isso, irmão. Eu tinha um parceiro de treino que eu lutava com ele, eu gostava de praticar com ele. Eu batia muito nele. Deus afastou ele, ele mora lá em Jacaraí. Nunca mais vi ele, hoje é crente, graças a Deus. Mas a gente perdeu a satisfação da gente de praticar, de lutar um pouquinho, né? Então o que acontece? Deus, quando afasta coisas do seu caminho, afasta a pessoa, se tira de uma empresa, é porque Ele não quer te ver no mundo, não quer te ver derrotado. Quantos creem assim, digam amém? Amém. Vamos nos levantar e agradecer a Deus. Está bem próximo da vinda do nosso Salvador. Já está se cumprindo tudo que Jesus falou. Os homens só pensam em riqueza, e é tanta maldade e ambição. Não querem ouvir falar de Deus, nem amam os seus irmãos. É fome, violência, peste e prostituição. Está se abrangindo e tomando conta da nação. Jesus, antes de subir para os seus discípulos, ele disse assim: quando tudo isso acontecer, é o começo do fim. Não há mais tempo pra pensar. Se apegue com Jesus agora. Ele pode te libertar, te abençoar, te dar vitória. Está chegando o grande dia, irmão, de Jesus buscar sua igreja. Garanta já sua salvação. Lá no céu não existe choro e nem tristeza. É reino contra reino e nação contra nação. Falsos profetas enganando milhares de irmãos. Jesus, antes de subir para os seus discípulos, assim falou: que esses são os sinais da vinda do Cristo Rei Salvador. Não há mais tempo pra pensar. Se apegue com Jesus agora. Ele pode te libertar, te abençoar, te dar vitória. Está chegando o grande dia, irmão, de Jesus buscar sua igreja. Garanta já sua salvação. Lá no céu não existe choro e nem tristeza. Não há mais tempo pra pensar. Se apegue com Jesus agora. Ele pode te libertar, te abençoar, te dar vida.
teu melhor amigo. Eu tenho de tudo e a paz quero te dar. Quero te ver sorrir e nunca mais chorar. Eu me chamo Jesus e não queria te perder. Derramei meu sangue na cruz, me torturaram por você. Isso é porque te amo, pra mim tu tens valor. Me tenha no seu coração, eu quero te dar meu amor. Se foi eu que dei essa tua vida, a água que bebe, esse ar que respira, mesmo assim não me dá um pouco de valor, nem quer me conhecer pra saber quem eu sou. Nas horas difíceis sempre estou contigo, não vê que eu quero ser teu melhor amigo. Eu tenho de tudo e a paz quero te dar. Quero te ver sorrir e nunca mais chorar. Eu me chamo Jesus e não queria te perder. Derramei meu sangue na cruz, me torturaram por você. Isso é porque te amo, pra mim tu tens valor. Me tenha no seu coração, eu quero te dar meu amor. Eu me chamo Jesus e não queria